Agora, ao vivo, conversar com a doutora economista da Confederação Nacional de Municípios, a Moema Neiva, sobre o Fundo de Participação dos Municípios, né, o FPM, que está chegando hoje mais uma parcela nos nossos municípios. Bom dia, Moema. Bom dia, um prazer representar a Confederação e participar mais uma vez aí do programa na rádio. Como é que essa parcela está sendo prevista para hoje nos nossos municípios aí? Quais são os valores que os nossos municípios vão receber aí? E também qual o fechamento do mês de maio, né? Dentro das perspectivas do esperado, né? As projeções para o futuro aí. O que a nossa economista Moema Neiva pode nos apresentar aí para os nossos servidores, secretários de finanças, gestores municipais? O terceiro decêndio do mês de maio, que deve entrar hoje na conta dos municípios, ele teve um crescimento nominal em relação ao mesmo decêndio de maio do ano passado, de 4,54%. Foi o menor crescimento entre os decêndios do mês de maio, que cresceram 12% e 14% o primeiro e o segundo decêndio. O mês, então, acabou fechando 6,64% maior do que no ano passado. Isso nominalmente, sem considerar os efeitos da inflação. É um alívio já para os municípios, porque quer queira, quer não, Sim. A gente vinha enfrentando queda nominal recorrente em janeiro, em março e em abril. Então, o mês fechando com um crescimento nominal, mesmo que não suficiente para cobrir a inflação, já dá um suspiro, um alívio ali para as contas dos municípios, né? Mas aí, quando eu levo em consideração a inflação, o mês de maio foi negativo, o crescimento foi negativo, foi quase 2% menor do que o do ano passado. Se a gente olhar para o acumulado do ano, nominalmente o fundo ainda está menor do que o do ano passado, ou seja, 1,83% a menos do que esses 5 primeiros meses do ano de 2015. E quando eu levo em consideração os efeitos da inflação, isso ainda é mais acentuado, porque chega a quase 11% de queda, porque a inflação corrói bastante aí o poder de compra do recurso, né? Claro. Então, esse no valor nominal que nós estamos, 1,83 em queda em relação ao ano passado, né? Mais de 11%. Qual é a expectativa da economista em relação ao cenário que nós temos aí para o mês de junho, né? Nós estamos chegando à metade do ano com uma queda nominal, com uma queda bastante acentuada aí no campo real. Qual é a expectativa para esse final de semestre, aqui já início do segundo semestre, para os nossos municípios? A Secretaria do Tesouro disponibiliza no começo do mês uma previsão para os 2 meses subsequentes, né? E eles esperam que em junho de 2016 o recurso seja 1,9% maior do que junho do ano passado. Isso nominalmente, né? Para julho eles esperam um crescimento bem considerável, de 14% em relação a julho do ano passado. Só que a Secretaria do Tesouro, ela às vezes pode ser um pouco otimista em relação aos recursos, principalmente porque julho é um mês bem difícil em relação ao fundo, né? Normalmente é o mês Apesar disso, a Confederação tem uma expectativa de que não tenha queda, fruto das arrecadações vindas da repatriação de divisas, que já entra diretamente no fundo, né? Então isso seria um motor aí para fazer com que o fundo, pelo menos nominalmente, não tenha queda nos próximos meses. Normalmente o mês de julho é o mês em que começa aí a retomada da devolução do imposto de renda retido, né? E essa previsão parece bastante otimista da Receita aí, do Tesouro, né? Um crescimento aí de 14%. No global, no ano, o que a Confederação Nacional de Municípios ou as perspectivas do próprio Tesouro são de arrecadação do Fundo de Participação? No final da semana passada, a gente teve uma divulgação dos relatórios que o Ministério do Planejamento divulga, com a previsão de arrecadação para o imposto de renda e para o IPI, né, que são os componentes do fundo. Sim. E as expectativas já estão menores do que no último relatório, menos de 90 bi para fechar o ano, né. Esses valores são preocupantes e mostram que a tendência mesmo é que talvez 2016 não apresente nenhum tipo de crescimento nominal em relação a 2015.
Então, o conselho que a Confederação dá aos gestores municipais é que tenha o máximo de cautela com os gastos e tente enxugar despesas ao máximo, porque as previsões para o recurso não são muito otimistas. Aproveitando 11 horas e 53 minutos ao vivo com a economista Moema Neiva da Confederação Nacional de Municípios, participando aqui no Tributo em Revista, na Rádio dos Municípios, e vamos aproveitar a participação dela aqui. A gente fala muito em valores reais e valores nominais, mas às vezes o nosso secretário lá, o nosso dirigente, ele não tem muito. Qual é a diferença entre o valor real e nominal, né? E o que isso influencia efetivamente para os nossos municípios em termos assim, se ele tem um ganho nominal equiparado, como a economista disse, em relação a 2015, que talvez ele mantenha isso nominalmente. Por que isso é ruim em termos de apresentação dos dados para que o nosso servidor, lá daqui a pouco o nosso cidadão também que acompanha a Rádio dos Municípios, não consegue perceber se está tendo uma receita idêntica a 2015, por que isso está ruim para o prefeito, para o gestor municipal conseguir fazer o fechamento das suas contas? O exemplo mais prático que eu já achei para explicar a diferença entre números nominais e reais é pensar em salário de um trabalhador. Suponha que um trabalhador em janeiro desse ano receba R$1.000 de remuneração, tá? E em fevereiro o valor tenha uma queda e vá para R$900, uma queda de 10% nominal. O recurso em si que ele está recebendo já é menor. Sim. Se ele com R$100 a menos ainda tem que lidar com aumento generalizado de preços que a gente chama de inflação, aí a gente vai conseguir mensurar os efeitos reais da inflação no poder de compra desse trabalhador. Então, se ele tivesse continuado a receber os mesmos R$1.000, ainda assim, em janeiro e em fevereiro, ele teria um poder de compra diferente. Porque nesse intervalo de tempo, os preços de todos os produtos que ele consome aumentaram. Então, a capacidade dele de comprar diminui. Então, se eu somar uma queda da capacidade de compra por causa da inflação e uma queda da remuneração em si do trabalhador, eu tenho um cenário drástico que a gente mostra que foi aqueles 10,5% em relação a 2015, quando a gente está tratando do fundo. Então, eu estou levando em consideração ter caído de fato o dinheiro que entra na conta do município e ter aumentado de fato os gastos que o município vai ter, porque o valor, o preço das coisas que são adquiridas, dos serviços prestados, estão todos em ascensão. Certo. Então, em termos de município, é porque ele está recebendo praticamente igual em termos de valores, né? Mas aumentou o salário dos servidores, aumentou o combustível, energia elétrica, luz, e obviamente ele não consegue fazer esse enfrentamento do mesmo tamanho que fazia em 2015. Exatamente. Doutora, economista Moema Neiva, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Rádio dos Municípios, programa Tributo em Revista. Agradecemos mais uma vez a sua atenção e participação aqui conosco. Eu que agradeço em nome da Confederação, sempre muito bom esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Obrigado a você, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.